Tá vendo aí, ô Ayrton? A prova? Tô vendo. Então tá bom. Então vamos lá. Então, boa noite, né, gente? O pessoal hoje tá. Sextou hoje, né? Então até agora o pessoal não chegou, mas tem alguns aqui, mas não tem nada não. Tá sendo gravado aqui, e aí amanhã eu posto, ou mais tarde a gente posta. Hoje é devolutiva da prova e eu já vou fazer uma introduçãozinha no outro filósofo que a gente vai estudar. Deixa eu ver quem está aqui, dos que eu vi aqui, Lorena, Felipe, Cauê. Ah, a Tairine entrou e eu não tinha visto ela, né, Tairine? Todos, deixa eu pegar aqui a lista, só um instante. Mas, vocês saíram bem na prova aí, então foi bom, parabéns. Todos que estão aqui, Elton, boa noite, todos que estão aqui saíram bem na prova, fizeram o trabalho, né? Tá valendo, a gente tá valendo tudo. Até aquele pessoal que fez o trabalho colocou o nome do outro, Felipe não fez, né? não. Mas foi bom. Envolveu, né, Marcos? Pois é, eu sei. Porque ele ficava assim, Marcos, ó. Ele ficava assim, Léo, eu vou fazer esse trabalho, não, vou falar para ninguém, não. Eu falei, faz, se vira, tô nem aí. Aí, aí por isso que eu tô falando assim, sabe? Aí, o Elton entrou e saiu. Léo, Deus é tão bom que tá tirando teu som bem na hora que tu vai falar mal de mim. Mas tá tudo bem, sem problema. Acho que o professor foi embora, hein? O Felipe Ai, assustou ai. o professor. Ó, o meu, esse negócio de fazer as provas, tem muita gente aí fazendo aprendeu a fazer a prova e está fazendo os trabalhos também. A gente teve reunião essa semana e aí a gente olhou, né? Então, vocês estão de parabéns, participando das aulas. Vocês são uma das turmas que participam bem. Não hoje, né? Lógico, toda regra tem uma exceção, todo dia tem uma exceção. Mas tem feito as propostas, né? Que a gente, as atividades que são propostas dos outros professores também, então tá de parabéns, todos vocês, parabéns mesmo. E é uma maneira que a gente tem também de forçar a barra com a turma, né? Foi o NDE, inclusive pediu até manuscrito, e aí eu nem falei nada para vocês, mas se o Felipe acho que gostou demais, no próximo pode ser. O que você acha, Ayrton? Professor, não sei, Você o áudio do falar que senhor tá pode fazer, travando é só o seu. e eu não tô ouvindo direito, né? O Tá áudio travando, meu, toda hora trava e eu não consigo escutar. meu tá normal. Aqui tá travando também, muito, não dá para entender. Agora travou foi tudo. É o do Felipe, ele fica no celular. Os dos meninos dele. Léo, Tá você bom. pagou a internet aí? Porque todo mundo tá dizendo que tá travando, o problema é no teu aí, viu? Pera Eu aí um pago a pouquinho. internet Deixa todo eu olhar mês, então. né? A gente tá. Eu tive que aumentar a internet, coloquei uma internet 250 aqui. Tive que pagar energia adiantado. Internet até o final do ano paga. Né? Aí, ó, da Lorena. É o seu mesmo, Felipe. A Lorena tá normal? Dá um minutinho. Léo, tem 1000 dizendo que tá travando, só o da Lorena tá normal e a culpa é A minha, internet né? funcionando normal aí? Internet. Hã? Ô Felipe, o da Lorena deve estar travando igual, aí fica parecendo que tá funcionando direito.
A minha aqui, eu pedi para os meninos medir lá, tá normal até agora. Mas vamos lá, Léo, eu acho gente. que você está abrindo muita aba aí Então vamos. A prova aqui. Eu vou na tua página, comentar com isso pode vocês. estar travando. Você fala o meu áudio? Você diz o quê? Eu estou achando que você está abrindo muita página e aba Vou na comentar tua aqui a prova. página e ela está travando aqui para a gente. Porque toda vez que você recebe alguém, que alguém entra na Vocês? página... Sim. Eu acho que tu vai ter que fechar um Você bocado diz de isso coisa toda vez que nas entra na abas aí. página, aí ela trava? Isso, está travando muito. Acho que para o Ayrton também, para a Ah, tá. Anabelle. Peraí. Melhorou? Melhorou um pouquinho? Professor, melhorou um pouquinho. Deixa eu ver com a Lorena. Lorena que é... Ah, eu tô achando que é por causa do slide, carregou aqui muito, não sei. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Vocês não estão vendo a tela agora não, né? O slide e nem a prova, né? Então tá bom. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer diferente então. Eu vou começar a... Tem muita gente entrando, senão vai e volta e vai travando mesmo. Então eu vou falando da matéria nossa, ao invés de colocar ao invés de pegar e colocar a disciplina, de fazer a correção da prova. A prova está lá no ambiente virtual já, e tem um slide também que eu postei lá para vocês, também está lá. A matéria que nós vamos ver hoje é a matéria de... vamos entrar agora e vamos analisar a filosofia moderna. O principal filósofo da filosofia moderna que vamos estudar é Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele conseguiu fazer uma releitura de Platão, ele conseguiu fazer uma releitura de Sócrates e criou a sua própria filosofia. Então, Immanuel Kant, ele tem um posicionamento muito, a sua filosofia é muito ampla e é muito utilizada hoje. Então, todos os filósofos, até agora que nós estudamos, bebem da fonte de Platão e Aristóteles. Então, nós temos uma dualidade, nós temos duas linhas de raciocínio, uma mais objetivista e outra mais subjetivista. A subjetivista é a linha de Platão e o objetivista a linha de Aristóteles. Então, nós temos essas variações. Aí, veio Immanuel Kant e faz uma releitura de todos os dois e cria a sua própria filosofia, tá? E a partir de então, ele passa, no mundo político, jurídico, ele passa a ser um referencial para todos os filósofos a partir da modernidade até os filósofos. Então, nós vamos falar de Immanuel Kant umas 2 aulas. Hoje, acho que na próxima aula também, e depois nós vamos trabalhar alguns temas, como direito e justiça, direito e moral, e Kant está presente em tudo. Então, nós vamos o tempo todo estar recorrendo no pensamento kantiano com vocês, né? Bom, Kant, ele nasceu em 1724, quase o quê? Quase 80 anos.
Ele nasceu numa cidade chamada Königsberg, uma pequena cidade na Alemanha, e aí ele cedo, ele já tinha feito o seu doutorado com 30 e poucos anos, e depois ele começou a trabalhar em várias universidades. Ele criou a sua teoria. Sua teoria é chamada de teoria crítica da razão pura, né? Teoria crítica da razão pura. E ali ele vai fazer uma crítica da própria razão, o próprio nome já está falando aí, e vai discorrer de toda a sua filosofia, né? Bom, ele escreveu o universo abordado por Immanuel Kant é muito amplo. Ele escreveu sobre vários temas, como, por exemplo, eu já acabei de falar aqui com vocês, sobre a questão do direito e da moral. Também falou sobre direito e justiça, direito e liberdade, e ele criou um imperativo categórico, que nós vamos falar com vocês. O imperativo categórico, ele é a máxima de Immanuel Kant. E a partir dessa máxima, desta fala dele, nós vamos ter, então, todo o pensamento dele vai sendo construído, né? Bom, várias áreas distintas do pensamento filosófico. Ele desenvolveu também uma teoria chamada teoria do conhecimento. Como é que nós podemos nos conhecer? Como nos conhecemos? Como nos podemos conhecer? Quais os limites do conhecimento? Que ele trabalha na sua própria teoria. Nós não vamos discutir isso daí com vocês, porque o pensamento é muito amplo, essa teoria é muito ampla, e ela não nos interessa especificamente dentro do curso de vocês. É lógico que aqui e acolá nós vamos ter que falar com vocês a respeito disso daí. Em suma, né, resumindo sobre o pensamento kantiano sobre o conhecimento, nós podemos dizer simplesmente que o conhecimento, ele é abordado na medida, assumido, ele é abordado a amplitude dos fenômenos sociais. Universalização do conhecimento para que possamos chegar a juízos de valor. E na medida que nós vamos emitindo esses juízos de valores, é que nós vamos que nós vamos tendo conhecimento das coisas e podemos, então, ter um posicionamento crítico diante desse pensamento kantiano, essa ideia de juízo a priori, anteriores, distintos do juízo a posteriori que a gente emite quando tomamos conhecimento do fato e falamos sobre determinada realidade. Estudamos ou buscamos o conhecimento sobre determinadas realidades. Então, é importante a gente buscar os juízos a priori para emitirmos depois juízos a posteriori, né? Segundo Kant, ele afirma que os juízos a priori, anteriores, né, eles surgem antes e eles derivam de relações causais.
E os juízos posteriores, né, eles deduzem a partir, na medida em que nós vamos descobrindo a realidade, descobrindo as coisas. Mas a teoria específica do conhecimento, nós não vamos, então, demorar nela. Pois bem, outro ramo que é importante, um outro ramo que é importante nós dedicarmos um pouco do nosso tempo em Kant é justamente a ideia de filosofia prática. Ele diz que a gente tem que não é importante a gente simplesmente conhecer a filosofia como ela é, do nada, e ficar debruçando-se em cima de pensamentos filosóficos sem colocar a filosofia na prática. Então, o ideal é que as pessoas busquem conhecimento, buscar esse conhecimento não ser simplesmente uma espécie de receptor deste conhecimento. Nós temos que colocar aquilo que estamos buscando, aquilo que assimilamos e colocarmos isso na prática. E é nesse sentido que ele começa a dar muita ênfase na ética e na moral, quando ele vai dizer que a ética é a discussão teórica, é a discussão teórica da própria filosofia, e a moral é a parte prática, é tudo aquilo que a gente já assimilou e colocou na parte prática. São os nossos atos, são nossas atitudes, né? Então, é importante nós buscarmos este conhecimento, pois o conhecimento, ele molda a nossa personalidade, ele vai moldando a nossa personalidade, o nosso caráter, e aí ele molda o agir, aquilo que a nossa ação. Se nós buscamos esse conhecimento, segundo a ideia de Kant, é que o conhecimento, ele leva à busca do bem, leva àquilo que é saudável, mostra um caminho bom a ser compartilhado e trilhado pelas pessoas, né? Então, na medida que eu vou buscando este conhecimento, ele vai me levando às práticas boas. Então, este conhecimento direciona o agir das pessoas, e molda o caráter das pessoas. Ele é muito positivo nesse sentido. Nós tivemos muitos filósofos que demonstram uma certa descrença com o conhecimento, que demonstram uma certa descrença com o agir humano, mas ele é muito positivo e ele acha que muitos problemas sociais, muitos problemas de conhecimento, ele tem a faculdade racional de moldar a ação humana, né? Essa faculdade é algo que é a priori, tá? Anterior, que se expressa na razão prática, posterior. Esta faculdade é um valor absoluto, tá? E, segundo a concepção dele, é algo que é impossível de ser negado. Na medida que a pessoa coloca isso de maneira ética, compromissada, tá? De maneira ética, de maneira compromissada, as coisas vão fluir e fluem de maneira positiva na ação das pessoas.
Por isso, ele dá muita ênfase nessa questão da que desenvolve, ele desenvolve uma ideia de que a ação é um dever, tá? A ação é um dever que se apresenta naquilo que ele chama de imperativo categórico. Então, a ação é um dever que se manifesta, a ação é um dever que se manifesta de uma forma de um imperativo categórico. E aí nós chegamos à máxima da sua, é, filosofia. Ele diz o seguinte: o sujeito tem que buscar o conhecimento, a priori ele tem que buscar o conhecimento, a partir do conhecimento recebido, ele vai desenvolver a sua personalidade, a priori, e a partir daí as suas ações devem ser voltadas para uma filosofia prática. E assim, o cidadão, a pessoa, deve agir como ação de cada pessoa se devesse ser a sua própria ação, lei normal da natureza. Então, ele diz o seguinte: age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal de natureza. Ok? Isso é chamado, dentro da filosofia de Kant, de imperativo categórico. E somente aquele que age, né, que age por puro dever, pode agir moralmente, tá? Um puro dever pode ir a sociedade, pode levar as outras pessoas a uma existência melhor, tá bom? Bom, a existência do imperativo, a existência do imperativo categórico, só um instante. A existência do imperativo categórico leva à prática da moral. E o que vai motivar este imperativo categórico de cada um. A partir do momento em que a pessoa sente o prazer, que se sente livre, de fato, para agir já por um conhecimento a priori diante da realidade, então então, ele pode então ajudar criar uma sociedade onde a liberdade é o grande valor imperativo. O que ele está querendo nos dizer é que se eu faço o bem, e eu faço o bem porque eu concordo, porque eu sei que é bom, porque eu sou livre por aceitar esse posicionamento, não tem importância nenhuma. Isso aí é o que marca, isso aí é a marca registrada da minha característica, do meu dia a dia, das coisas que acontecem no meu dia a dia. Então, eu faço o que faço porque eu tenho liberdade, porque eu tenho satisfação, eu não tenho ninguém me impondo nada, e eu faço isso porque o conhecimento a priori já moldou o meu caráter, e o meu caráter me impele para fazer o bem. Então, esta vontade de fazer o bem, marcado pela minha liberdade, é obedecer à própria lei do imperativo categórico, que se mostra de forma universal. Então, por isso que nós vamos mostrar no slide para vocês, ele nos chama a atenção que o imperativo categórico
é uma lei universal que impele as pessoas a buscarem e a fazerem o bem, a agirem de maneira condigna com o interior, o seu caráter modificado, moldado, né? Que leva a você a ter importante. Se você é livre, se o seu caráter foi modificado e que se você agora está livre para praticar as suas ações humanas, então você vai expressar a sua vontade. E a sua autonomia desta vontade é o grande princípio de todas as leis que ele chama de leis morais e de deveres. E aí vai entrar o direito. O direito, ele trabalha, né, o direito, ele participa com a ideia de costumes. Direito nada mais é do que os costumes que são... E aí, o direito pode ser um reflexo de uma sociedade livre, autônoma, onde as pessoas buscam praticar o tempo todo a autonomia da sua própria vontade, buscam praticar de maneira livre o próprio imperativo categórico, de agir de tal maneira que essa ação moral possa levar consequências, possa chegar a consequências boas, levar as pessoas a praticar coisas boas. E o direito nada mais é do que um reflexo dessa ação costumeira praticada na própria sociedade. Tá? Bom, então, como eu estou falando, este imperativo categórico, de acordo com o pensamento de Kant, nada mais é do que uma espécie de orientação do qual as pessoas devem buscar ter como parâmetro no seu dia a dia para dirigir as suas ações morais. Ele não deve, tá? Não deve ser simplesmente compreendido como uma orientação específica. Vai muito mais do que isso. Para Kant, o imperativo categórico ele tem um fim chamado teleológico. Teleológico significa que tem uma determinada finalidade. Que vai muito mais do que uma orientação, que vai muito mais do que um dever, acima de tudo, sem condicionantes, ou seja, nós temos um dever de fazer o bem. Esse dever, ele tem condicionantes, ele tem limitações para com o outro ser, tá? E, nesse sentido, a ação pautada assim leva a uma outra ação boa, positiva, que deve ser considerada sempre justa e boa, tá? Então, muitas vezes a gente pode pensar, mas o imperativo categórico é algo que é muito amplo, bem variado, é algo que é um dever, é algo que é condicionante, é algo que impõe coisas às pessoas, né? Mas Kant, ele fala, bom, vai muito mais do que este sentido
das coisas serem múltiplas, do imperativo categórico ser muito múltiplo. Não, ele é uma única coisa. Ele é uma única coisa dentro de um determinado. O que Kant nos chama a atenção é que o imperativo categórico ele é baseado em cima de um grande princípio da liberdade. E o princípio da liberdade não é um conjunto, tá? Não é uma coisa que vai impor as pessoas a fazerem aquilo que os outros querem que façam. O imperativo categórico não é um conjunto, não é nada disso. Aí, o imperativo categórico é algo que é bom, é algo que as pessoas fazem e as pessoas fazem porque acham que o imperativo categórico tem que ser aplicado a todas as pessoas. Nesse sentido, ele acrescenta um outro elemento sobre universalidade. O imperativo categórico não é para categorias de pessoas, não é para grupos de pessoas, é algo universal para todos. Todos podem e devem buscar e fazer com que o imperativo categórico possa ser aplicado. A ideia de Kant é que o imperativo categórico leva as pessoas, tá? Levam as pessoas a fazerem o bem, a buscarem as coisas boas, e pode fazer com que uma sociedade crie costumes mais positivos e que pode levar uma sociedade mais homogênea, com mais oportunidades para todo mundo. Nesse sentido aí, é que nós falamos no início que Kant ele tem uma visão muito interessante sobre a sociedade, quando ele fala que a sociedade, eles estão vendo aí o slide, eu acho, né? Ok. A teoria, ele escreveu um livro, né, chamado Crítica da Razão Pura, que foi a sua principal obra. Ele tem aquilo que nós falamos aí com vocês, a teoria crítica da razão visava a síntese de todo o seu pensamento, de todo o imperativo categórico, né? E olha o que está escrito aí no slide. Visava colocar todas as questões sobre uma análise racional, sem a confusão que os sentidos poderiam causar para uma conclusão mais cuidadosa. Ele tentou, então, resolver o problema com experiência sensível, que era uma ideia de muitos filósofos lembram lá em Platão, quando nós desenvolvemos o mundo insensível, o mito da caverna, né? Então, em Platão, ele desenvolve a ideia de que o conhecimento, ele é sensível, de acordo com o tato, com o olfato, com a visão, com o paladar,
Bom, segundo Platão, ou segundo os filósofos que seguem a mesma linha de raciocínio, o mundo é uma experiência sensível. É a melhor forma de nós conhecermos as coisas, o conhecimento. Pois bem, ele vai mais além ainda. Ele fala, olha, a experiência racional, a experiência diz que vai muito mais além do que isso aí, tá? E aí ele trabalha a ideia das verdades universais. Existem muitas verdades universais, e essas verdades universais, elas estão além do próprio mundo sensível que tocamos e que pegamos, né? Essas verdades universais, elas são a priori, elas são antes de qualquer experiência. Aí o que ele está falando? Existem o homem, quando ele começa a viver em sociedade, alguns princípios vão nortear esta convivência social dele. Esses princípios que vão nortear ou valor, esses princípios nada mais são do que valor dentro da sociedade. Esses valores são a priori. E isto, para Kant, é o espírito, é aquilo que ele chama o espírito, ordenava o mundo sensível. Então, para mim conhecer esse mundo sensível, eu tenho que buscar esse conhecimento a priori, porque senão eu não vou conseguir entender o que me cerca. Por quê? Porque o que me cerca é muito mais, vai muito mais além do que aquilo que me toca. Né? Continuando aí, em sua obra Crítica da Razão Pura, Kant reconheceu a existência de dois tipos de conhecimentos. Nós já falamos aqui, a posteriori e a priori. Posteriori é o tipo de conhecimento obtido por meio da experiência sensível. E o conhecimento puro, ou a priori, é o que independe da experiência e das empresários e universais. A linha reta, quando nós falamos isso, a linha reta é a distância mais curta entre dois pontos. Tal juízo se refere a toda. Então, daí o pressuposto básico dele de universalidade, tá? Da teoria dele. Travando? Eu vou tentar, por causa do slide, eu acho, é o que o Felipe falou. Mas vamos lá. Vou tentar tirar aqui. Sobre qualquer circunstância. A linha reta é sempre a mais curta. Daí, bem, aí nós estamos falando assim, nós temos duas questões. A ideia de... Tá? Kant também fez uma distinção entre juízos analíticos e sintéticos. Só preciso citar aqui para vocês, tá? Juízos analíticos são aqueles em que o predicado já está contido no sujeito. Veja. Tá? No fique com trauma, não. Tem 3 ângulos. O próprio sujeito, no caso, o triângulo. Todo solteiro não é casado, lógico, é a condição necessária, específica para quem é solteiro, não pode ser casado, né? Então, tais juízos,
eles são conhecimentos a priori, eles não dependem da experiência, mas eles não dependem especificamente da experiência. Tais juízos também universais e necessários. No entanto, não trazem informações novas sobre o sujeito, não enriquecem o conhecimento, apenas tornam mais claro aquilo que já se sabe sobre o sujeito. Um triângulo é uma figura geométrica, com que tem 3 ângulos. Pode ser com 3 ângulos iguais, ou não, e assim por diante. Mas é essencial que para ser triângulo tem que ser triângulo. E o sujeito só que, então, a forma do conhecimento não está acrescentando nada. Isso é o que eu tenho de buscar este tipo de conhecimento para chegar a outros conhecimentos a posteriori, porque nos conhecimentos a posteriori eu vou ter novas informações sobre o sujeito, sobre outras formas de conhecimento. Vejam aqui, a partir dos juízos sintéticos, a gente consegue compreender um pouquinho mais. Todos os juízos sintéticos são aqueles em que o predicado acrescenta informações novas sobre os corpos são pesados. Os corpos se movimentam. Vejam, aqui nós temos duas características, né? Duas características distintas, que vai acrescentando aqui nessas duas afirmações sobre um conhecimento a posteriori de qualquer um corpo. Um celular, como está aqui, por exemplo, esse celular é um corpo, é uma matéria, mas ele tem um peso específico. Ele não se movimenta, né? A não ser se ele estiver sofrendo uma ação mecânica, no caso, eu levando para ali, né? Então, peso, movimento, são predicados que se obtêm pela experiência, por conhecimentos posteriores, particulares, tá? Bom, isso tudo depende, em certa medida, lógico, da experiência dos sentidos, e é por isso que ele nos chama a atenção para isso, né? Bom, mas a contribuição inovadora de Kant residiu nos juízos sintéticos a priori. Vejam bem, como se formulam os juízos sintéticos a priori? Antes da gente, eles têm 3 características, só reafirmando. Eles independem da experiência, enriquecem e ampliam e fazem o conhecimento progredir. Tá? Sintéticos, para Kant, não é o objeto que determina o conhecimento do sujeito. Pelo contrário, é o sujeito quem produz o conhecimento, a partir dos princípios a priori que sintetizam os dados empíricos, né? Olha, hoje nós estamos aqui fazendo uma introdução no pensamento dele. Nós vamos aplicar isso no direito. Então, é importante que vocês deem uma lida no texto, no capítulo que está lá do curso de filosofia do direito, no capítulo de Kant. Se eu não me engano, é na página 254. É interessante para ter uma visão nessa versão deste livro meu aqui, é um pouquinho diferente. Se eu não me engano, é na página 254, ok? Aqui é capítulo 14. Deem uma lida aqui para ter um conhecimento, aumentar um pouquinho mais esta ideia do conhecimento dele, tá? Então, já falamos, o conhecimento começa com as experiências sensíveis que atingem os sentidos. A matéria do conhecimento são as impressões que o sujeito recebe dos objetos exteriores.
de uma maneira desorganizada e desordenada. Esses dados empíricos são organizados mental e logicamente pelo espaço e pelo tempo, as formas a priori da acessibilidade. Para Kant, espaço e tempo não são propriedades inerentes aos objetos, mas estruturas subjetivas que permitem o sujeito intuir pensadas pelo entendimento, a partir das categorias a priorísticas, dando a origem dos conhecimentos. Tá? Esta ideia aqui de Kant era como, aqui, eu enxergo, mas estou enxergando menos, tá? Agora, se eu colocar um óculos, eu vou enxergar e vou ter uma amplitude deste conhecimento. Para isso, eu preciso ter esse conhecimento, então, a priorístico, tá? Tem um outro livro chamado, muito interessante, que alguns devem ter ouvido falar, O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarden, né? E ali se conta a história para Sofia a respeito de Kant. Fala, você fala de um sujeito que está vendo, que vê o mundo, e ele usa um óculos, só que esse óculos é vermelho. Como é que ele consegue enxergar o mundo? Como é que ele vê o mundo? Ele vai ver o mundo tal como nós vamos ver, só que todas as cores serão avermelhadas, todo o ambiente será mais ou menos avermelhado. Segundo ele, é porque o sujeito tem um conhecimento a priorístico da realidade, está embaçado, ele não está conseguindo ver e vislumbrar coisas e todas as coisas, porque ele só tem um conhecimento do mundo sensível. E a gente precisa buscar novos conceitos, precisa buscar um entendimento maior dos conceitos. E só vamos conseguir isso a partir, nós vamos conseguir isso a partir da nossa visão, de uma visão mais ampla que nós temos. É mais ou menos como o próprio olho humano, né? O que está aqui colocado nesse slide aqui, tá? E aí ele vai fazendo uma relação muito interessante sobre a síntese do pensamento de Kant, tá? Eu acho que agora o som voltou aqui também, está melhor. Então, eu gostaria que vocês, para a semana que vem, lessem o capítulo, e aí a gente vai voltar aqui hoje, né? Antes que o tempo nosso se estenda muito, como hoje é dia devolutiva da prova, eu vou fazer aqui, então, a devolutiva rápida, que já está postada lá para você, né? Como eu já fiz lá em Direitos Humanos, se der algum problema, é só me contatar. E aí a gente resolve. Eu acho que não teve nenhum problema. Senão o próprio Ayrton aí já tinha me falado, neste caso aí, de questão de provas. Ou outra pessoa, mas ninguém me procurou a respeito disso daí, tá? Então, lá como só essas 20 aqui falando com vocês, depois vocês têm na prova de vocês. Onde a classificação de justiça constante no texto. Uma espécie é a que se manifesta nas distribuições de honras, tá? Ou de dinheiro, ou de outras coisas que são divididas entre aqueles que têm parte na Constituição. Pois é aí
que é possível receber um quinhão igual ou desigual ao do outro. O que quer dizer isso daí? Que tipo de justiça Aristóteles estava falando? De justiça distributiva, tá? Nós não estamos falando de justiça natural aqui nesse texto, nós não estamos falando de justiça comutativa, de relação de troca, e nem de corretiva, tá? Então, o texto aqui fala de justiça distributiva. A justiça é uma espécie de meio termo, porém não no mesmo sentido que em outras virtudes, e sim porque se relaciona com uma quantia ou quantidade intermediária, enquanto a injustiça se relaciona com os extremos. E justiça é aquilo em virtude do qual a escolha própria o que é justo. Esse trecho é extraído de uma obra clássica da filosofia ocidental. Justiça é considerada o quê? Justiça é considerada uma virtude, tá? Como são os diversos princípios que estamos trabalhando, né? Igualdade, liberdade, tá? Esta ideia de justiça como meio e termo, então, é uma virtude. Outra coisa, simetria, a ideia de algo que é simétrico, filosofia de Platão, né? O texto aqui não fala nada, não trabalha nada sobre essa questão. Nós não estamos falando também de Miguel Reale, e nem de Hans Kelsen, e nem de Karl Marx, que o Felipe gosta, que estava falando aí agora há pouco, né? E não tem nada de contradição aqui. Inclusive, está fazendo até uma afirmação, a contradição na oposição dialética entre justo e injusto. Não, a justiça é um meio termo, é uma afirmação, tá? Então, a resposta correta é letra D. Peguei até uma questão do Enad, em homenagem ao Felipe, que ele pediu para fazer uma coisa bem fácil. Eu acho que o Felipe não fez Enad, né? Mas todos os outros fizeram aí. Aí eu peguei. No que toca a justiça e injustiça, devemos considerar a primeira afirmação, com que espécie de ações se relacionam elas. 2, que espécie de meio termo é a justiça. E 3, entre que extremos o ato é intermediário. Nossa investigação se processará dentro das mesmas linhas que as anteriores, considerando a justiça como uma das virtudes fundamentais da ética aristotélica. Outra coisa, né? A prova, ela vai indicando, né? Olha aqui, de novo, uma afirmação: justiça como uma das virtudes fundamentais da ética aristotélica. Tá vendo? Aqui. Tá. Vamos lá. A noção de justiça presume proporcionalidade, de equidade e reciprocidade entre os cidadãos, tá? Essa é a resposta aqui, isso aqui com vocês, tá? Então, essa é uma resposta certa. A 2 também é correta. Aristóteles compreende a justiça como uma disposição de caráter, que deseja, para desejar. Lembra que nós estávamos falando há pouco instante de Kant, e que eu falei que Kant faz uma releitura de Platão e faz uma releitura de Aristóteles? Então, Aristóteles e Platão lá em Kant também. Mas veja, ó, disposição de caráter. A justiça distributiva trata da distribuição igualitária entre cidadãos de uma cidade-estado democrática. A ideia básica seria essa: justiça distributiva trata de uma distribuição igualitária dos bens. Até aí tudo bem. Acontece que cidadãos na Grécia Antiga eram a sociedade grega não era harmônica. A sociedade grega ela era muito desigual. Então, o cidadão
eram somente aqueles que tinham determinado poder aquisitivo e que nasceram dentro da Grécia. Então, esse tipo de justiça distributiva só valia entre esses cidadãos da gema lá na Grécia Antiga. Quarto, a justiça corretiva trata dos casos relacionados às trocas comerciais, não, intermediados por um juiz ou árbitro, não, olha, corretiva não trata de relações de trocas comerciais, tá? Isso aqui é justiça comutativa. A justiça comutativa é que trata de relações de troca. As relações entre justiça e injustiça se relacionam ao agente voluntário, que conhece tanto a pessoa a quem atinge com o seu ato ou com o seu instrumento. Então, a resposta é correta. A concepção de justiça que mais se aproxima dos objetivos positivados no Brasil é justiça que manda dar iguais e todos são iguais perante a lei, mas todos têm que ser tratados de acordo com a sua proporcionalidade. Igual. Se as pessoas não são iguais, tem que ser tratada de maneira desigual. Em que sentido? Aquelas pessoas que são hipossuficientes, aquelas pessoas que são mais simples, elas têm que ter mais favor do Estado, da justiça, entre aspas, daquilo que nós chamamos de justiça, para alcançar a isonomia. A concepção de justiça que mais se aproxima dos objetivos no Brasil é justiça como tranquilidade, nada a ver. Justiça enquanto cumprimento da lei, aliás, aqui, pelo amor de Deus, né? O que gostamos de descumprir a lei. Justiça como realização da liberdade, será que temos liberdade de fato? Na aula passada, ou retrasada, a Hélia mesmo trouxe uma discussão dessa aí, né? Justiça enquanto vida feliz do homem, que só é atingida na paz individual ou social. Sobre a origem e as características da filosofia, marque a alternativa incorreta. A filosofia é um conhecimento que tem, olha aqui onde é que está o erro. A filosofia é um pré-conceitos e pré-juízos, né? Então, essa é a palavra, tá? A filosofia nos chama atenção o tempo todo para que nós não tenhamos pré-conceitos e pré-juízos sobre algo ou sobre alguma coisa, tá? Esse aí é um grande problema. Então, essa aí não é nenhuma das características da filosofia, né? E os outros e as outras alternativas aqui estão, a alternativa B, C e D estão corretas. No século II, vários pensadores convertidos à nova fé e aproveitando-se de elementos da filosofia grego-romana que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristã, tentando uma síntese com elementos da filosofia grega ou utilizando técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas. Este primeiro período da filosofia medieval o Felipe sabe mais do que estica, né? Patrística, início, dos padres, dos pais, a palavra patrística significa dos pais. Então, significa o início. Então, esse é o período, tá bom? Depois desse período, nós tivemos a escolástica. A escolástica é o período que nós estudamos de Agostinho e São Tomás de Aquino.
Considerando o texto sobre Tomás de Aquino, fica claro que Tomás não aristoteliza o cristianismo, cristianiza Aristóteles. Veja, essa aqui é a chave dessa questão, tá? Ele bebe da fonte de Aristóteles, mas, na verdade, ele estava fazendo a releitura de Aristóteles. Fique claro que ele nunca pensou que com a razão se pudesse entender tudo. Não, ele continuou acreditando que tudo que se compreende pela fé, tudo se compreende pela fé. Só quis dizer que a fé não estava em desacordo com a razão e que, portanto, não era possível dar-se ao luxo de raciocinar, saindo do universo da alucinação. Elogio de São Tomás de Aquino, no livro Em Viagem à Irrealidade Cotidiana. É correto afirmar, segundo este texto, que a atitude de Tomás de Aquino diante da filosofia de Aristóteles é de conciliação desta filosofia com a fé cristã. O objetivo é esse, tá? A filosofia de Aristóteles levou Tomás de Aquino a rejeitar as verdades, se empenhava em mostrar os erros da filosofia de Aristóteles, não tinha a menor preocupação com isso, né? Pelo contrário, ele fez o tempo todo essa releitura. Letra A, Tomás de Aquino, com a ajuda da filosofia de Aristóteles, conseguiu uma prova científica das certezas da fé. Possível isso, né? Como é que a gente vai provar a existência cientificamente de Deus? Tem gente que tenta, mas é impossível. Considere-se a seguinte, vamos para a próxima. Considere-se a seguinte afirmação de Aristóteles. Temos assim do outro, é evidente que a ação justa é intermitível, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. De efeito, é correto concluir que, para Aristóteles, a justiça deve ser sempre entendida como uma espécie com vocês. Tem a afirmação duas questões anteriores, isso. Não tem nada a ver com produto de legalidade, relação da igualdade aritmética, nem nada. Próximo. Segundo o texto abaixo, Agostinho de Hipona, Deus cria todas as coisas a partir de modelos imutáveis, que são ideias divinas. Essas ideias ou razões seminais, como também são chamadas, não existem um mundo à parte, independente de Deus, mas resistem à própria mente do Criador. A mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas. Conhecia aquelas primeiras divinas, imutáveis e eternas razões de todas as coisas antes de serem criadas, sobre a Gênesis. Considerando as informações assim, é correto afirmar que se pode perceber que a resposta correta é a letra C, a influência da filosofia platônica sobre Agostinho, mas esta é modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. A ideia básica é a mesma de São Tomás de Aquino. Tanto São Tomás de Aquino quanto Agostinho procuravam fazer as mesmas coisas, tá? A filosofia é uma forma de conhecimento que se difere de forma típica do conhecer do senso comum. Ambas as formas de conhecimento fazem indagações, mas com naturezas distintas. A pergunta que não se caracteriza uma evidência do senso comum, né? Qual dessas perguntas é? Que horas são? São 8h25, nós já estamos terminando, né? Ao estudarmos a importância da filosofia para o direito, entendemos por filosofia jurídica ou filosofia do direito como somente o item 3 está correto. A reflexão aprofundada e crítica sobre os fundamentos do direito em todas as suas dimensões, propiciando a possibilidade de renovação e desenvolvimento do pensamento crítico. Essa é a resposta correta, né? A reflexão aprofundada e a crítica sobre os códigos. A significa não
crítica, não tem nada a ver isso para a filosofia, né? Pelo contrário, a filosofia, ela sempre faz a crítica. A crítica, no primeiro momento, significa cultivar. Significa cultivar. Depois que você cultiva, eu sei, Felipe, é por causa do slide, do texto aqui. Aí você vai querer, depois que você busca o conhecimento, aí então você faz a reflexão crítica disso. A reflexão sobre os efeitos do direito em todas as dimensões. Gente, efeitos do direito. Não. Nós não estamos estudando as consequências do direito, nós estamos estudando o que é direito, para que serve o direito é justo, o direito é injusto, o direito não é igual para todas as pessoas. Nós não estuda filosofia é outro, né? A reflexão aprofundada e a crítica, e aqui está o erro de novo, em todas as suas dimensões, proporcionando a possibilidade de não transformação do pensamento jurídico, ok? Então, essas daí são a prova nossa, ok? Eu vou parar aqui agora para diminuir. Gente, então, uma introdução rápida. Kant, ele é um filósofo que é bem complexo. Então, por favor, no pensamento de Kant. E abram esse slide na próxima aula, lá no liceu, e a gente vai acompanhando uma dúvida. Não? Beleza, Denison. Outros? Ok, Lorena. Felipe? Então tá ótimo. Semana que vem, vou parar